Olá a todos, eu sou Lucila Kerbaui, estamos aqui no SBTMO 2025 e eu estou ao lado dos meus colegas, doutora Maura Icoma Culturato e doutor Nelson Ramerchilak, e a gente acabou de vivenciar uma sessão muito legal sobre leucemias linfocíticas agudas, em que vocês foram palestrantes. Então, eu tenho a honra agora de conversar um pouquinho sobre essa sessão. Então, doutora Maura, começando com a senhora, se a senhora pudesse nos falar um pouquinho da sua apresentação, os principais resultados encontrados em relação à doença residual mínima na LLA, seria um prazer para a gente. Muito obrigada. Na verdade, a sessão assim, a mim coube responder algumas perguntas sobre DRM de LLAB, de LLA, desculpe, não só B, e que assim foram muito pertinentes, porque faz parte do cotidiano Sim. do médico, né? Faz parte da conduta para o paciente. Então, realmente a DRM hoje não, e já há muito tempo em termos de LLA, né, na pediatria, começou com a pediatria e os adultos encamparam, né, a incorporação da DRM na conduta terapêutica da LLA, e eu achei assim que foi fantástica a ideia de vocês que me convidaram para falar, porque esclareceu bastante coisa e assim deu também uma perspectiva para o futuro, no caso das LLAs de muito nível muito baixo, que podem ser assim, pode dar assim, estudos prospectivos para a gente ver realmente o prognóstico desse grupo de pacientes. Então, Inclusive para guiar o tratamento, né? isso, para guiar o Que para tratamento. nós é tão importante, né? Você fazer o Uhum, transplante, depois ter o resultado da DRM, para uhum, pensar em medidas uhum. posteriores, Sim, né? sim, muito, isso é muito importante. Ótimo. E, doutor Nelson, você teve um desafio até. Foi um desafio a sua aula, mas acho que o senhor se deu muito bem em relação a ela, que foi justamente, né, comparar esquemas com TBI ou quimioterapia no contexto de leucemia linfocítica aguda. Então, se o senhor pudesse falar um pouquinho da sua aula, o desfecho final, as conclusões. Bom, realmente a aula foi um desafio, né? Porque nós sabemos que a irradiação corporal total é o principal tratamento como condicionamento para o transplante de medula óssea na leucemia linfocítica aguda. Mas nem todo mundo pode receber radiação corporal total. Então, a grande dúvida é você, através da evidência científica, procurar estabelecer quem são aqueles que devem, quem são aqueles que podem e quem são aqueles que devem ou aqueles que não podem, não é? Então, basicamente, o que eu procurei fazer na aula foi, primeiro, separar os pacientes por idade, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, todos os pacientes adultos jovens, adolescentes, pelo menos até 35, 40 anos, acima de 4 anos de idade, são pacientes que se beneficiam mais da radiação corporal total. Então, todos os estudos mostram que há uma diferença na sobrevida, há uma diferença na sobrevida livre de doença e não há uma toxicidade inaceitável nesses casos. Já isso não ocorre quando a gente vê crianças abaixo de 2 anos de idade, aonde a radiação corporal total ela tem mais efeitos adversos do que contribui com resultados terapêuticos. Uhum. A mesma coisa ocorre nas pessoas que têm comorbidades ou nas pessoas mais idosas, acima de 45 anos. É óbvio que quando a gente fala acima de 45 anos, a gente tem que considerar também a idade funcional dessas pessoas. Uhum. Então, com a idade funcional, hoje é aceitável você diminuir um pouquinho a dose da irradiação corporal total, em vez de 1.200, tem literatura mostrando que 800 funciona muito bem. Uhum. E o outro grupo também, aonde você fica um pouco em cima do muro, são nas crianças entre 2 a 4 anos de idade,
porque nessas crianças ainda não tem estudos consistentes. Tem um gap de estudos. Tem um estudo retrospectivo do IBMT, do Grupo Europeu de Transplante, mostrando que nesse grupo de crianças, aparentemente, a irradiação pode ser melhor para o resultado de resposta, mas, por outro lado, traz uma toxicidade inaceitável, com um aumento brutal de neoplasias secundárias nesse grupo de pacientes, que vai viver por muitos anos tendo a possibilidade de desenvolver doenças para o futuro. Então, basicamente, a ideia da aula foi justamente tentar, de uma forma simples, abordar os pontos positivos e negativos para cada grupo específico de pacientes. E ainda indo nessa linha, né, de leucemia linfocítica aguda, o senhor também deu uma aula hoje sobre o que fazer após a primeira recaída, né? Então, foi uma discussão muito interessante que o senhor teve, trouxe as possibilidades de uso de anticorpos bispecíficos, de esquemas com quimioterapia, combinação de quimioterapia, venetoclax. Então, se o senhor pudesse também falar um pouquinho dessa sua aula, que eu achei muito importante aqui para o Congresso também. Eu vou tentar resumir também, Isso. para tentar ser bem objetivo, né? Então, a gente sabe que, por dados do passado, que recidiva em LLA no passado era uma catástrofe, né? E depois a gente conseguiu separar doentes, basicamente, pela especialidade da Maura, que é doença residual mínima. Então, você mostrar que doença residual mínima é importante nesses pacientes para você selecionar a terapêutica. E segundo, pelos fatores genéticos que esses pacientes têm. Então, você fazendo um conjunto dessas duas coisas, né? Inclusive, um dos nossos colegas do Einstein, Eduardo Chap, junto com o pessoal da Espanha, eles fizeram um índex que junta todas essas coisas. Doença residual mínima, com fatores genéticos, com idade, com se vai para um transplante ou não, e criou algo que discrimina grupos de pacientes. Então, o que você pode fazer quando recidiva? Quimioterapia. Né? Só que a quimioterapia tem suas limitações. Se você usa um esquema muito alto, você tem muita toxicidade. Então, você vai para as novas terapêuticas. Das novas terapêuticas, a gente destaca basicamente 4 grupos. O primeiro são aqueles que agem na apoptose, que é basicamente os inibidores de BCL-X e BCL-2. O segundo são os anticorpos bispecíficos, principalmente que nós temos disponível é anti-CD19. O terceiro são os anticorpos conjugados com quimioterapia, que é o inotuzumab. E o quarto é o Carticel. A escolha de cada uma dessas terapias, elas devem ser feitas com muito cuidado para você saber, por exemplo, se o paciente vai para um transplante e ele tem pouca carga de doença, você vai optar pelo blinatumomab. Se ele tem muita carga de doença ou doença extramedular, você vai optar pelo inotuzumab. Por outro lado, o inotuzumab você tem que ter cuidado, porque você pode ter doença veno-oclusiva hepática. O blinatumomab você tem que ter cuidado, porque se esse paciente for para CAR-T, ele vai ter uma resposta pior. O CAR-T é sempre uma alternativa. A grande discussão no CAR-T, que inclusive fez parte da nossa mesa com uma aula magnífica do professor Arnaud Nagler, da Tel Aviv University, é dizer quando que o CAR-T é suficiente e quando que você precisa fazer um transplante depois do CAR-T. Né? E ele também foi muito didático nesse aspecto. Então, basicamente, é isso que você tem nos pacientes recidivados ou refratários, é um combo de coisas novas que estão trazendo uma nova perspectiva para o paciente com LLA recidivado e refratário. E, doutora Maura, a senhora por muito tempo esteve à frente, né, do grupo de doenças
de DRM aqui da sociedade, fez um papel belíssimo. Vocês vêm estudando o papel da DRM, principalmente no contexto de transplante. E a senhora comentou na sua aula também os valores que você pode encontrar na citometria, 10 a menos 3, 10 a menos 4, e se isso teria algum impacto. Então, se a senhora pudesse comentar, porque eu achei aquele dado muito interessante. A gente considera remissão quando você não encontra doença residual até numa sensibilidade de 10 a menos 4. Exato. Isso é o mínimo que os métodos têm que chegar. Todo método que se preste a uma DRM tem que chegar nesse nível. É lógico que, como a gente disse, né, níveis abaixo disso podem ser prognósticos. Exato. Mas isso depende de muito estudo ainda futuro para que a gente consiga realmente ver se existe algo que a gente possa fazer direcionado a DRM tão pequenininha. Não, achei muito legal. E até fica aqui, né, o nosso agradecimento pelo tempo que a senhora ficou à frente Muito do grupo de obrigada. DRM. Bom, foi um papo muito gostoso. Parabéns pelas apresentações de Muito vocês. obrigada. E acredito que esse podcast vai aí trazer um overview para quem não teve possibilidade de estar aqui no congresso ou por alguma razão estava em outra sessão. Muito obrigada. Muito Obrigado, Lucila. obrigada. Até mais. Obrigada. Valeu.